Uma das habilidades mais raras do século XXI é a capacidade de compromisso. Eu gosto de dizer que quem não tem compromisso com um determinado objetivo compromete totalmente a sua chance de o alcançar. Isso porque é preciso tu te comprometeres com uma determinada coisa o tempo suficiente para que ela seja alcançada. Seja isso crescer na internet, seja isso criar o próprio negócio, seja isso conseguir um emprego desejado, seja construir família, seja qual for o objetivo, seja de que natureza for, é necessário um compromisso assente naquele objetivo para que ele se concretize. E foi por isso que eu decidi trazer este tema para este vídeo, após ler alguns livros sobre desenvolvimento pessoal e sobre produtividade, que aborda muito esta questão do compromisso e do quando desistir. Eu decidi trazer aqui três pontos cruciais que definem quando é que tu estás realmente comprometida com alguma coisa, quando é que tu podes ficar comprometida a 100% com essa coisa e dessa forma aumentar as probabilidades de conseguires alcançá-la. Dessa forma eu queria começar este vídeo com um exemplo muito prático daquilo que é comprometer-se com alguma coisa. Imagina que tu tens uma amiga e essa amiga começou a namorar com um rapaz recentemente, digamos que há 1 ou 2 meses. E ela veio falar contigo, pedir-te conselhos e dizer que está um pouco insegura na relação porque o novo companheiro, não lhe transmite a segurança que ela precisa. Quando tu perguntas a essa amiga o que é que se passa, porque é que ela está a sentir-se insegura, a amiga diz que, olha, porque ela diz que me ama, que gosta muito de mim, mas depois dedica pouco tempo a atividades comigo e a estar comigo, nunca gosta de me ouvir quando eu quero falar com ele e comunicar com ele, parece que a prioridade é o trabalho e saída com os amigos. Se, por exemplo, chegarmos a um fim de semana e ele prefere, um sábado à noite, ele prefere ir sair com os amigos do que fazer alguma atividade comigo. E tu, ouvindo isso, qual é o conselho que tu dás à tua amiga? Olha, amiga, ele diz uma coisa e está a fazer exatamente o contrário, ou seja, ele diz que tu és a prioridade dele e ele diz que tu és a coisa mais importante da vida dele, mas ele age de uma forma completamente oposta. Então, o que ele está a dizer não é verdade. Então, vamos trazer este exemplo para o teu objetivo. Imagina que tu dizes às pessoas, ou até a ti própria, que tu estás muito comprometida, que tu queres mesmo alcançar aquele objetivo e que tu estás disposta a tudo para conseguir aquilo. No entanto, quando vamos analisar as tuas ações, tu não acordas 1 hora mais cedo para te dedicar àquele objetivo, tu não dedicas horas do teu fim de semana para te comprometeres com aquele objetivo e tu, nas tuas escolhas diárias do dia-a-dia, tu nunca priorizas aquele objetivo. Então, é quase a mesma conclusão que tu chegas ao dar conselhos à tua amiga, que é, tu dizes que estás comprometida com aquele objetivo, mas na verdade não estás, porque nada daquilo que tu ages mostra que tu estás comprometida. E aí entramos numa problemática um pouco complicada de analisar e de falar, que é, uma coisa é aquilo que nós dizemos que vamos fazer ou que temos intenção de fazer, outra coisa é aquilo que nós muitas vezes fazemos. Então, aquilo que nós efetivamente fazemos é que traz mensagens para nós e para o nosso subconsciente ou até para o nosso cérebro que nós estamos comprometidos com aquilo, porque não adianta dizer que tu queres muito aquilo, mas que não tomas nenhuma atitude para que aquilo aconteça ou que aquilo se concretize. E aí entramos num problema de frustração muito grande, que é, tu continuas a desejar aquilo, mas tu não cumpres ou não consegues cumprir nada que te vai levar a conquistar aquilo e tu vives uma vida de permanência angústia, porque tu queres e desejas as coisas, mas não consegues obtê-las. Isso leva a que tu questiones o teu valor, questiones a tua capacidade e entres quase num buraco difícil de sair. E é por isso que eu trouxe os 3 pontos que abordam esta questão do compromisso, que eu acho que te podem agregar e que te podem ajudar não só a não cair nesse ciclo, como também a poder sair dele. Eu tenho aqui apontado e por isso estou a olhar para o meu caderno.
O primeiro é o método do quanto custa, que foi um nome engraçado que eu decidi lhe dar. O segundo são os pequenos compromissos e o terceiro passo é o buraco invisível. Eu quero começar por falar sobre o método do quanto custa, que foi uma forma de pensar que efetivamente mudou a minha vida, mudou as minhas escolhas, mudou a minha decisão e me permitiu ficar cada vez mais perto daquilo que eu desejo alcançar. O que é o método de quanto custa? É uma forma, é um método que eu utilizo para tomar melhores decisões na minha vida. Tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas é um ponto crucial, pelo menos na minha opinião, que te vai colocar mais perto daquilo que tu precisas de fazer para alcançar aquilo que tu desejas. E quando tu pensas e quando tu tens que fazer uma determinada escolha entre fazer uma coisa ou fazer outra, tu tens que pensar que ao escolher determinada coisa, e essa é uma ideia que eu já trouxe aqui muitas vezes para os meus vídeos, estás a abdicar da outra. E ao escolheres a outra coisa, estás a abdicar desta coisa. Como o nosso tempo e a nossa energia é extremamente limitada, se tu optares pela opção A, tu vais comprometer a execução da opção B. E se optares pela opção B, vais comprometer ou vais até impossibilitar a execução da opção A. Daí tu pensares quanto custa eu querer fazer determinada coisa. Ou seja, imaginemos que o teu objetivo é criar um negócio do zero. Para tu criares um negócio do zero, e é um vídeo que eu pretendo ainda gravar no futuro aqui para o canal, se tu gostas destes temas de desenvolvimento pessoal e profissional, subscreve já o canal, porque tu vais amar os próximos vídeos. Para tu criares então um negócio, precisas de passar por determinados passos. Primeiro, precisas ter os conhecimentos, precisas ter a habilidade e precisas de pôr em prática. Então tens que dedicar um tempo a estudar, um tempo a executar e um tempo a aplicar e a avaliar os resultados que tu vais tendo. O teu tempo sendo limitado, tu tendo 24 horas por dia, como toda a gente, tu tens que decidir muitas vezes deixar de fazer determinadas coisas para cumprir as demandas que te levam àquele objetivo de criar um negócio. Olhando para o meu caso pessoal, eu tenho que organizar a casa, limpar a casa, fazer o meu autocuidado pessoal, tratar de mim, arranjar-me, que é essencial também, não só para mim, mas também para a minha área de atuação, como por exemplo gravar vídeos, e também tenho que organizar toda a operação que envolve a criação de conteúdo. E quando eu dedico demasiado tempo, e isso já aconteceu, a tarefas domésticas e de organização da casa, está-me a sobrar muito pouco tempo e energia para fazer aquilo que realmente vai transformar a minha operação num negócio rentável e em algo que realmente seja construído de forma sólida. Por isso, eu quando decido criar um negócio e viver da criação de conteúdo, estou muitas vezes a dizer que isso vai custar e poderá custar a organização da minha casa. Nós é que hoje em dia temos muita mania de pensar que para eu ter uma coisa não tenho que abdicar de nada. Para eu ter uma vida financeira organizada não tenho que abdicar de sair. E na maioria das vezes isso não é verdade. Para tu teres uma vida financeira estável, sobretudo numa fase inicial, não é, em que os teus rendimentos não são assim tão altos, tens pouca experiência de trabalho e tudo mais, tens que abdicar muitas vezes de comprar aquele carro de sonho, comprar aquela casa de sonho, aí já nem vou a essa parte que está completamente impossível, mas por exemplo, a ir naquela viagem grande. Porquê? Porque tu, numa fase inicial, tens outras prioridades. Então, o método de quanto custa é um método que te ajuda a selecionar aquilo que tu vais prestar a tua atenção, aquilo que tu vais dedicar o teu tempo e a tua energia. Então, quando tu pensas que eu vou agora gravar um vídeo, tal como eu estou a fazer neste momento, e isso vai custar eu não poder limpar, por exemplo, a minha casa de banho, não poder limpar a minha cozinha. E está tudo bem, se as coisas estiverem um pouco mais desorganizadas, não tem problema, porque é a minha escolha custar daquela organização, pagar com aquela organização para poder me dedicar a gravar este vídeo. E eu acho que é fundamental, sobretudo em vidas de pessoas, que não é um caso da minha, mas que têm vidas completamente ocupadas, completamente preenchidas, com horários de trabalho, muitas vezes até filhos e outras responsabilidades familiares,
ter essa consciência de que nós, a aplicarmos o nosso tempo numa coisa, vai nos custar o não aplicar esse tempo na outra coisa, e isso também vai ter implicações na nossa vida, e devemos ter essa consciência. Partindo também para o segundo ponto deste vídeo, que é os pequenos compromissos, nós devemos definir coisas inegociáveis naquilo que é o nosso objetivo. Então imagina que o teu objetivo é comprar a tua casa própria. Eu dou muitas vezes este exemplo. Tu tens que fazer pequenos compromissos para que tu consigas alcançar um objetivo que neste momento se calhar está bastante distante. O que é que tu precisas para ter o valor necessário para comprar a tua casa própria? Se calhar não será no curto prazo nem no médio prazo que tu obterás esse dinheiro. Se tu pensares, o meu objetivo está tão longe, está tão difícil de ser alcançado, mais depressa te desmotivas e tomas piores decisões no método de quanto custa. No entanto, se definis pequenos compromissos, ou seja, o que é que eu tenho que fazer agora no imediato, que está ao meu alcance para eu poder comprar uma casa, tu mais facilmente consegues te colocar na linha e nesse caminho para obter esse resultado. Os pequenos compromissos são coisas que tu defines como inegociáveis, que tu tens que cumprir sempre na ordem de conseguires alcançar, neste caso, comprar a casa. Por exemplo, eu para conseguir comprar a casa vou-me comprometer que agora, por exemplo, eu costumo ir fazer refeições fora 2 vezes por semana, e agora, como o meu objetivo é comprar casa, eu vou reduzir isso para 1 vez por semana, em que eu gasto dinheiro com comidas fora, ou até nenhuma vez por semana, dependendo do nível de esforço que tu poderás ter que aplicar, e só tu é que podes fazer essa análise, naturalmente. Tu tens que ajustar os teus pequenos compromissos. São coisas que tu te comprometes todos os dias, pequenas, e que a longo prazo tu olhas para trás e vês que aquelas pequenas decisões, aquelas pequenas coisas fizeram totalmente diferença, embora agora, neste momento, não me pareça. Por exemplo, se eu me comprometer a ler 10 páginas por dia de um livro, na sequência de ter mais ideias para gravar os meus conteúdos, se calhar nos próximos meses ou até nos próximos 2 anos, eu não vou ver grande resultado dessa decisão. Mas depois, ao fim de algum tempo, eu vou começar a ver que realmente a minha comunicação mudou, o meu repertório mudou, a minha associação e a minha forma de raciocinar melhorou, só porque eu escolhi ler 10 páginas por dia e eu decidi que aquilo realmente poderia fazer diferença no longo prazo. Então, os pequenos compromissos são essenciais para te colocar não só a motivação para fazer as coisas, mas também acumular pequenos bónus de produtividade para que depois no futuro possas colher em dobro e multiplicado. A terceira coisa que eu quero que tu tenhas em atenção é o buraco invisível. O que é o buraco invisível? O buraco invisível é quando tu te dedicas, é quando tu fazes aquilo que é suposto, é quando tu realmente, através do método de quanto custa, escolhes tomar as decisões que nem sempre são fáceis em prol do teu objetivo. É através dos pequenos compromissos que tu decides cumprir aqueles compromissos e cumpres, mas tu, ao fim de X tempo, a cumprir isso tudo certinho, não vês resultados ou muitas vezes ficas pior que o que estavas antes. Eu no outro dia estava a refletir que eu muitas vezes decido fazer mudanças na minha alimentação de acordo com os objetivos que eu quero. E eu, aqui há tempos, estava com muita acne na cara, que até era uma acne hormonal, e eu sabia disso, eu sabia porque é que eu estava assim, mas eu decidi que, apesar da acne hormonal normalmente ser tratada com a parte hormonal, eu poderia fazer alguma coisa em termos de alimentação para melhorar ou pelo menos não piorar a situação de acne. Então eu fui pesquisar os alimentos que provocavam mais irritação na pele, mais inflamação, pelo contrário, os alimentos que ajudavam, e durante X tempo eu comprometi-me a beber mais água e a comer aqueles alimentos que me provocavam melhoria e a evitar aqueles alimentos que me pioravam. Evitar os alimentos que pioravam muitas vezes implicava evitar alimentos que eu gostava, como gorduras, fritos, açúcares e algumas coisas que prejudicam. No entanto, o que aconteceu foi que no curto prazo estava a evitar aqueles alimentos, mas a acne estava a piorar. Então, tu podes cair no buraco invisível, tal como eu caí, de que tu estás a fazer um esforço extra,
mas o resultado está a ser ainda pior de quando não estavas a fazer o esforço. Então, quando tu decides poupar para comprares uma casa ou para fazeres alguma coisa que tu desejas muito, tu vais ter que abdicar o método custo quanto custa de alguns prazeres imediatos, como algumas saídas, idas aos restaurantes, algumas viagens que tu queres fazer no momento, alguns bens que tu querias comprar, mas que sabes que não podes em prol daquele objetivo. Então, isso traduzindo, por outras palavras, o teu estilo de vida vai regredir, vai piorar um bocadinho, porque tu estás mais focada em conseguir reunir a quantidade de dinheiro necessária para fazer aquele objetivo. No entanto, até tu atingires a quantidade de dinheiro necessária para aquele objetivo e o tempo em que tu estás a fazer os sacrifícios, ainda vai um longo caminho. E tu, de repente, vês-te a ficar pior, a privar-te daquilo que tu gostas e a não conseguir ainda assim alcançar o teu objetivo na velocidade que tu desejas. Tal como a acne está a piorar e eu estou a evitar comer aquilo que gosto de comer. E eu chamo isso de buraco invisível, muitas vezes designado de The Deep, que é um dos livros que é muito falado em termos de produtividade e motivação, em que descreve de forma perfeita o facto de que, numa fase inicial em que tu fazes os sacrifícios, mas ainda não tens os resultados, tu cais num buraco de desmotivação, de pensar, porquê que eu estou a fazer isto se eu estou pior que o que estava e estou ainda tão longe de obter os meus objetivos? Então, eu quero que tu tenhas consciência desse buraco invisível, porque quando tu te decides comprometer com alguma coisa, nem sempre os teus resultados vão ser aqueles que tu esperavas. Então, quando tu te comprometes num relacionamento, nem sempre as coisas vão estar a 100% só porque tu estás comprometida com a pessoa. Só porque tu decidiste namorar com a pessoa ou casar com a pessoa, não quer dizer que não haja zangas, não quer dizer que haja dias em que a comunicação não esteja tão boa, não quer dizer que não haja dias em que tu não te apetece desistir de tudo. Tal e qual é com os teus objetivos. Então, eu acho que esse buraco invisível é muitas vezes ignorado, em que nós romantizamos de que se eu fizer isto, se eu comprometer a isto, eu vou ter o resultado, e muitas vezes não pensamos que podemos cair nesse buraco invisível da desmotivação e que, não tendo consciência dele, é muito difícil não regredir, não voltar atrás para a alimentação má, para os hábitos maus e para a falta de compromisso que se tinha antes. Então, eu acho que é essencial refletir sobre este ponto e também os outros dois que eu referi, para que tu possas ter um comprometimento pleno com o teu objetivo, e esse comprometimento é, claro, essencial para que tu um dia tenhas alguma hipótese de conseguir alcançá-lo e concretizar aquilo que tu desejas. Eu agradeço que tu tenhas ficado até aqui. Eu deixo-te um vídeo muito especial para mim, que eu gravei aqui há tempos e acho que não teve as visualizações que ele merece, que fala das 11 lições de vida que te previnem de te preocupar com coisas inúteis. Eu acho que é o complemento perfeito para este vídeo que tu acabaste de ver. Eu vou deixar aqui no final deste vídeo e também na descrição para que tu possas ver esse vídeo a seguir. Obrigado por teres ficado até aqui. Não te esqueças de subscrever o canal, estamos quase a chegar aos 400 subscritores. Muito obrigado pela tua presença neste vídeo, um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!